Os casos de feminicídio em Pernambuco. Todo dia tem um diferente. Mas o que nos chama a atenção é a questão da impunidade. Mesmo com condenações, nós vemos as famílias reclamarem que as penas são muito pequenas, que são mínimas diante dos fatos tão graves. De acordo com o balanço da Secretaria de Defesa Social, de janeiro a julho deste ano, foram registrados 45 casos de feminicídios no estado. Segundo a SDS, houve queda de 21% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 57 casos. Mês de agosto está chegando ao fim e não entrou nessa estatística, mas já registra vários casos. Deixa eu chamar a atenção de alguns para vocês, para a gente ir levando o programa, que nós vamos falar exatamente sobre a legislação e por que esses casos ficam na impunidade. Por exemplo, no último sábado, uma mulher grávida de 3 meses, ela inclusive é empresária, comerciante, foi encontrada morta na zona rural de Caruaru. Segundo a polícia, Shirley Maquilane de Melo Barros, 35 anos, pode ter sido assassinada por asfixia. O namorado, que ela tinha conhecido até pelas redes sociais, confessou o crime, foi autuado por feminicídio. Esse caso me chamou bastante atenção, porque esse sujeito, ele além de matá-la por asfixia, ele ocultou o cadáver. O fato aconteceu no município de Agrestina e ele levou o corpo para a zona rural de Caruaru. Deu queixa do sumiço da namorada, deu uma queixa na delegacia e depois foi beber. A polícia viu algumas imagens que eram comprometedoras contra ele, chamaram o cara para a delegacia e no depoimento ele acabou confessando. Presta atenção que no último dia 10 houve a morte de Juliana Maria de Souza, 26 anos. Fato que aconteceu no município de Catende, na Mata Sul. Você vai vendo que esses casos, eles transcendem a região metropolitana, em todo canto. É interior, região metropolitana, Recife, é capital, entendeu? Essa moça foi encontrada sem vida dentro de casa com sinais de agressão. Segundo a polícia, o namorado dela foi visto saindo da casa apressado após o crime. Um outro caso, no bairro de Dois Irmãos, zona norte do Recife. Maria Eleandra Pereira dos Santos Moraes, 35 anos, foi encontrada sem vida no dia 25 de junho, no sofá da residência, a faca cravada no pescoço. O suspeito, ele era um ex-companheiro da vítima. Esse cara está preso, já está no cotel, tá? Qual o problema? Ela não queria mais. Ela não queria mais, tá? E ele não aceitava o fim do relacionamento. Uma história clássica. Mas o que ele disse ao delegado quando ele foi preso? Ele disse, olha, eu estava separado, aí eu fui na casa e vi uma pessoa correndo, um vulto, e a gente começou a discutir. Ele matou essa moça com a faca, ela ficou sentada no sofá, uma cena de terror, e foi embora. A polícia acabou descobrindo e ele confessou o crime. Apenas alega que a sua ex-namorada não queria mais ele estava com ciúme, foi na casa e viu uma pessoa correndo. Ele pensou que ela já estava com um novo relacionamento. Entre os casos recentes, nós temos também o caso da Fernanda Mirtes da Silva, 20 anos, em Jaboatão dos Guararapes, dia 9 desse mês. Ela foi morta por asfixia pelo ex-namorado de 19 anos, ele que foi preso dentro de casa, ao lado do corpo. Ele estava dormindo. Foi pego pelo pessoal da polícia, ele estava dormindo. A mãe da vítima preferiu não mostrar o rosto, mas relatou o caso. Vejam. Eles passaram um tempo juntos, moraram na minha casa, né? Chegou um dia que eu saí, quando eu cheguei, ele tinha batido nela e quebrado o celular dela. E daí se separaram. Depois tornaram a voltar, né? Eu não aceitava, porque eu acho que nenhuma mãe quer ver uma filha apanhando, e eu comecei a ser contra. E daí eles voltaram, passaram mais um tempo, houve outra discussão, né, que ela também não me falou.
Só fiquei sabendo por bocas de segunda que ela chegou, viram ela ronça, o braço ronça, né? E ele se separaram e ele foi buscar ela de novo, né? Na casa da minha prima, que ela tinha ido para lá, voltaram, depois voltaram de novo, né? E eu sempre contra, dando conselho para ela. Em grande parte dessas tragédias, você vai ver exatamente histórias muito parecidas. É a mulher que é agredida, é a mulher que é maltratada, ela é vítima de um ciúme doentio, ela não pode fazer nada, o cara fica em cima. Às vezes ela não quer mais, aí volta, vai e volta, vai e volta. E você vê, pode ser num caso assim, de uma pessoa que não teria uma renda alta, mas também acontece com pessoas que têm uma renda mais alta. Você viu aí a história. Ela não levou o caso à polícia. A família não queria. Não queria. Ele matou e foi preso dormindo ao lado do corpo, porque avisaram a polícia foi lá e encontrou. Agora, no dia 6, por isso que eu digo, não importa o município, se é capital, interior, não importa o poder aquisitivo, a classe social. Dia 6, a administradora de empresas Renata Alves, 35 anos, foi morta com um tiro na testa dentro do apartamento onde morava, em Campo Grande, zona norte do Recife. O crime só foi descoberto no dia seguinte. O namorado da vítima foi preso em Natal, Rio Grande do Norte, indiciado pelos crimes de feminicídio, porte ilegal de arma, de uso restrito, eram 2,40, posse ilegal de arma, constrangimento ilegal, violência psicológica. Ele está no cotel. Crime de grande repercussão, porque ele já respondia por outros crimes. Inclusive, em 2019, esse crime chama atenção, quando ele quase mata a ex-esposa, saiu enlouquecido com uma pistola e atirou em 2 funcionários do hotel. Essa pessoa que corre aí atrás é a mãe dele, desesperada. Inclusive deixou um dos funcionários paraplégico. Por esse crime de 2019, ele não estava na cadeia, ele estava respondendo usando tornozeleira eletrônica. Lembro, inclusive, que esse cara, ele é psicólogo de formação e estava na época, 2019, no Tribunal de Justiça da Paraíba, como psicólogo, inclusive referente à violência doméstica. Ele, tá? E aí ele começou a se relacionar com a Renata e 8 meses depois do relacionamento com a Renata, 8 meses depois, passaram a morar juntos. Passaram a morar juntos. Um tio da Renata falou sobre a vida da sobrinha, acompanhe. Sempre foi uma menina muito alegre, nós da família não, porque ela sempre foi muito reservada, certo? Em relação a isso, a gente sempre preservou isso, né? Todos os irmãos dela, tanto eu, quanto o pai, quanto a mãe, a gente sempre preserva, né, essa relação de você querer fazer alguma coisa, a gente deixar, certo? Mas a gente sempre foi muito unido, certo? Todos, os irmãos principalmente dela são muito unidos a ela, certo? E, poxa, teriam protegido demais, né? Teria-se condição de se juntar à família e mandava ela para Portugal, certo? Que os irmãos moram lá, então eles têm casa lá, ela tem o passaporte português, certo? Então, uma facilidade muito grande para se afastar dele, certo? Então, mas ela escondeu tudo isso, certo? Infelizmente culminou nisso, né? Renata era maravilhosa, era uma pessoa feliz, certo? Era uma pessoa simpática, era uma pessoa educada, certo? Era uma pessoa agradecida, né? Então ela agradecia pequenos detalhes, muito tempo depois ela agradecia. Olha só, pensa comigo, uma pessoa instruída não teria visto em 8 meses de relacionamento que o seu namorado estava com a tornozeleira eletrônica? Né? Então entra também aquela outra questão do vai e volta da vitimologia, que é um outro problema. Inclusive as próprias amigas
disseram que ela deveria ter feito denúncia, porque ela já tinha gravado ele ameaçando. A polícia, na conclusão agora do inquérito, pegou gravações do celular dela. Ela gravou ele ameaçando. Inclusive relatos de que ele limpava essas armas aí, 2 pistolas .40. Todo indício de que algo muito ruim iria acontecer. Todo indício. Não foi só a investigação da polícia, não. Estava lá a prova. Ela própria colheu no celular. Ela gravou ele. Mas não largou dele. E o tiro na testa, que ele tentou dizer que foi acidente, a perícia mostra que é um tiro praticamente encostado. Não tem acidente, com zona de tatuagem e queimadura. Tá? No dia 10 desse mês, teve um júri referente a um caso de feminicídio, fato que aconteceu em janeiro do ano passado. Esse chamou a atenção porque é a questão da impunidade que eu digo. A manicure Dione Gomes foi assassinada, teve o corpo jogado no rio Tegipió. O acusado do crime, Maurício Alves de Andrade, ele foi condenado a 21 anos e 8 meses de prisão em regime fechado. Olha o que a filha diz depois do júri. Pelo menos ele teve o que ele merece. E eu agradeço primeiramente a Deus e segundo aos meus advogados e a promotora também, que estavam firmes ali e graças a Deus eles conseguiram pelo menos 20 anos. Eu queria que fosse mais. Eu ainda achei que foi pouco, mas como foi conforme a justiça, é um motivo de, não tanto de alegria, mas também de tristeza. Mas pelo menos ele vai cumprir a pena lá dentro. Você vê que a filha diz assim, pelo menos ele vai cumprir a pena, né? Quanto de pena? É aquilo que eu estou dizendo, a questão da impunidade. Goleiro Bruno saiu com 8 anos, foi condenado também nesse patamar, né? Nós tivemos o caso famoso da Daniela Pérez, filha da novelista Glória Pérez, antes, inclusive, das modificações legais, os 2 suspeitos do crime acusados e condenados, marido e mulher, atores também, eles com 6 anos foram liberados. São muitos casos. O caso do goleiro Bruno, por exemplo, é um negócio que chamou a atenção do Brasil todo. Ele com 8 anos já estava na rua, né? Por um homicídio onde ocultou o cadáver. Hoje nós tivemos outra tentativa de homicídio. Veja só, a vítima, uma mulher de 29 anos, estava trabalhando numa banca de jogo e foi esfaqueada pelo ex-namorado. E hoje ainda vou trazer mais informações sobre este caso. Agora, o que leva essa situação da impunidade, pelo menos na percepção dos familiares das vítimas? Essa situação da pessoa é condenada a 21 anos, quando a pena máxima é 30, e nem 30 se consegue condenar mais. Vocês já notaram que nesses crimes bárbaros, considerados pela legislação hediondos, esse caso da manicure mesmo, o cara matou a mulher a facadas, botou dentro do carro, jogou dentro do rio, fingiu que socorreu. Condenado. Sim, a própria filha diz, eu achei pouco, porque é só 21. A pena máxima não é 30, por que não pega mais a pena máxima? Eu estou com o advogado José Siqueira Filho, que é criminalista, nós vamos falar com ele sobre essas situações legais. Doutor Siqueira, boa tarde. Boa tarde, Cardinô. Doutor Siqueira, essa situação que chama tanto, mas tanta atenção da população, a questão da pena. Por que não se condena a 30? Crimes bárbaros, hediondos, só se condena a 21. Cardinô, eu vou até um pouquinho além na análise, até diante do que foi exibido aqui. Nós temos um problema realmente estrutural, a nível de cumprimento de pena, de prisão provisória. Por exemplo, nós tivemos aqui, na semana passada, a coisa de 10 ou 15 dias atrás, o CNJ fazendo uma inspeção no nosso tribunal, recomendando a soltura de cerca de 70% da população carcerária que se encontrava em prisão provisória. E aí não se faz distinção se é crime hediondo ou não. Bota na rua. Bota na rua. Por isso a preocupação, diante de um cenário como esse, de um homicídio, não é? Um homicídio de uma mulher, de uma esposa, de uma mãe, como a gente viu aqui em diversas situações, né, de um cumprimento de pena
antecipado a nível de prisão provisória, por excesso de prazo ser posto em liberdade. Uma sensação terrível para a família de impunidade. E isso é uma realidade, Cardoso. Tanto é que o CNJ recomendou 70% de soltura do complexo. Do nosso complexo. É. Outro exemplo também de falta de investimento, o próprio complexo mesmo do Aníbal Bruno, nós temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o tanto quanto recente, dizendo que, diante da falta de condições condições de humanidade para aqueles presos, para aqueles detentos, todos eles passaram a ter direito à remissão de pena sem ter trabalhado, sem ter feito jus, sem ter cumprido o requisito legal. Aí é que entra a filha dessa manicure, por exemplo, que o grande susto que ela provavelmente vai ter, né, porque é uma pessoa muito jovem, aí daqui a 8 anos e ela continua jovem daqui a 8 anos, ela vai andar na rua, vai dar de cara com o assassino da mãe dela. Pois é. E nós temos também a questão legislativa propriamente dita, né, que o crime hediondo, por exemplo, o pacote anticrime que foi encaminhado por Sérgio Moro, logo no começo do governo, em 2019, né, esse pacote anticrime, ele fez uma gradação no tocante à progressão de regime de crimes hediondos. Então, por exemplo, o crime hediondo de um cidadão que é primário, não é? A progressão dele vai ocorrer após o cumprimento de 50% da pena. Se ele for reincidente, a progressão vai ocorrer após o cumprimento de pena de 70% da pena. Mas permaneceu dentro do contexto legal que ele poderá também fazer jus à remissão, que é um benefício pelo trabalho. A cada 3 dias trabalhado, 1 a menos de pena. Calcule isso, Cardinô. E grande parte dos presídios brasileiros, incluindo os nossos aqui, o tal do trabalho é uma balela, né? Porque não temos um trabalho efetivo. E isso já me chama a atenção, tanto nessa condenação recente e outras, de 19, 18, 21, pessoas que são primárias, não importa, é tudo crime. Não importa, é tudo crime. Por exemplo, esse cara aí com 10,5 está na rua. Cardinô, eu sinto dizer para a família da manicure, pelo que se colocou aqui, a pena foi de 21 anos. Incluindo a ocultação de cadáver. A ocultação de cadáver não é hediondo. Então, vamos tirar aí 1 ano de ocultação de cadáver para fazer uma conta redonda. Vamos botar 20 anos de crime hediondo pelo homicídio. Na situação em que ocorreu. Exatamente. Tirou a vida dessa senhora. Exatamente. Vamos dizer que esse cidadão esteja recolhido no complexo do Aníbal Bruno. Diante da situação do STF, do que foi decidido pelo STF, reduz aí 1/3. Nós vamos ter uma progressão com 7 anos. Ou seja, com 7 anos estaria na rua e essa moça vai dar de cara com o matador da mãe. Vai dar de cara com o matador da mãe. Mas vão dizer, não, mas ele vai estar numa situação de semiaberto. Semiaberto ele sai, ele tem as saídas, ele tem que conviver com a sociedade, ser reinserido aos poucos no convívio social. Significa dizer, andar na rua, cruzar com os familiares, passar a sensação de impunidade. Uma pena de 20 anos... O cidadão cumpriu efetivamente, recolhido, em regime fechado, dando satisfação à família da vítima, apenas 7. Se for no Aníbal Bruno, no complexo, sem precisar bater um prego numa barra de sabão. Nos outros estabelecimentos prisionais, se permite a progressão, a remissão, a redução desse tempo de pena, mediante o trabalho. A cada 3 dias trabalhados, 1 a menos da pena cumprida. Difícil, viu? Queria agradecer a sua presença, doutor Sequeira Filho, muito grato aí, viu, por essas explicações. Eu acho que ficou muito claro para as pessoas essa questão da impunidade, porque que acontece na questão da legislação e até mesmo da estrutura dos presídios. Aqui em Pernambuco é uma vergonha, mas no Brasil não deixa de ser muito parecido, não. Muito obrigado. Viu? Estamos à disposição, Cardoso. Grato. Por não aceitar o final do relacionamento, um homem foi até a banca de jogo de bicho, onde ela trabalhava, e desferiu vários golpes, inclusive golpes de faca. Ela teve os dedos decepados. Nós vamos para o local, o Eric Miranda está lá. Boa tarde, Eric.
Cardinô, boa tarde. Esse crime ele aconteceu no início da manhã, era antes das 8 da manhã, tá? Quando essa jovem de 29 anos, ela trabalhava, tá? Ela estava no local de trabalho dela, que é um box, tá? Onde funciona uma banca de bicho. E esse homem, né, que é o ex-companheiro dela, eles tinham terminado há cerca de 2 semanas, ele veio até aqui e começou a agredir ela, de acordo com populares, com uma foice, tá? Eles tinham um relacionamento aí de cerca de 3 meses antes de terminar. Eu vou conversar aqui agora com uma amiga da vítima que prefere não se identificar por motivo de segurança. Primeiramente, boa tarde, na medida do possível. Como é que era esse relacionamento deles dois? Havia um histórico de agressão? Como era? Era um relacionamento abusivo, de agressões, espancamentos, humilhações, né? E até que terminou da forma que terminou. Ela tentando se livrar dele, mas infelizmente a gente vive numa sociedade que os homens não respeitam as mulheres, até que ele agrediu, feriu, machucou. Infelizmente foi isso que aconteceu. E inclusive hoje ele chegou realmente a tentar matar ela e chegou a arrancar dedos. Como foi essa agressão? Ele esfaqueou ela, né? E ela, para tentar se defender com as mãos, ele torou alguns dedos da mão dela. Também teve a questão do cabelo também? Teve a questão da facada na cabeça, onde o couro cabeludo ficou exposto, essas coisas. E como é que tá a situação dela agora no hospital? O que você sabe? No momento eu fui lá, né? Eu consegui ver ela, conversar com ela um pouco. Aparentemente bem, né? Consciente, muito machucada e subiu para o bloco cirúrgico. Muito obrigado por falar com a gente, tá? Cardinô, pois é, como eu disse, o crime aconteceu cedo, a vítima ela tentou correr, ela chegou a correr para tentar fugir da vítima. E olha só, tem um detalhe que o pessoal daqui, comerciantes, populares, falaram uma coisa bem preocupante. Ele gritou em alto e bom som, que iria voltar para completar o crime, tá? Então o pessoal aqui está bem preocupado com essa possibilidade dele voltar e concluir esse crime. Por enquanto é isso que a gente tem aqui, eu volto com você no estúdio, Cardinô. É uma situação dramática das mulheres. Dramática. Porque tem a lei, tem juizado, tem delegacia especial, no final a mulher fica à mercê disso. Esse cara já devia estar preso, pelas informações anteriores, das ameaças e das agressões. Estava solto e quase que mata agora.